Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E nesse episódio, a gente vai conhecer mais sobre a constelação familiar, uma técnica terapêutica que ajuda a ter mais consciência da nossa vida e a melhorar as nossas relações. E para falar sobre esse assunto conosco, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio hoje a Kátia Ramos, que é professora e também facilitadora de constelação familiar, né, Kátia? Seja muito Sim. bem-vinda ao nosso podcast. Ai, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, muito legal estar nesse momento aqui contigo e poder falar para as pessoas um pouquinho mais sobre o que é a constelação familiar. Kátia, então já vou começar te perguntando, até para a gente trazer um panorama geral aí para quem está nos assistindo. Afinal, o que que é a constelação familiar? Porque muita gente escuta esse termo, mas não consegue entender na prática como é que funciona uma constelação familiar. Então explica para gente. Bom, então, a constelação familiar, ela é uma filosofia de vida que tem uma aplicação terapêutica. E o que que ela faz? Ela consegue identificar, nesse momento terapêutico, assuntos, problemas, travas e dificuldades que estão hoje impactando e dificultando o nosso viver. Porque a constelação está a serviço da vida, tudo está a serviço da vida. E constelação é vida. Então, assim, assuntos, situações, traumas, tragédias que tenham acontecido lá atrás no passado, que tem a ver com meu bisavô, meu avô, ou minha mãe, pode estar impactando a nossa vida no aqui e agora. Então, o tempo e o espaço é algo muito relativo, porque a gente é o resultado de todos que vieram antes. E a constelação traz isso, emerge essas questões para a gente ver. Nossa, o que que eu tenho a ver com a minha avó? Bom, a minha avó perdeu um filho. A minha avó não deixa a gente expandir, é insegura, tem medo. E assim foi com a minha mãe, e assim este medo pode estar aqui me bloqueando, impedindo de eu ir para a vida de uma forma muito mais forte, muito mais decidida, com muito mais coragem. Isso é um pequeno exemplo do que poderia, no que a constelação pode atuar. Maravilha. E quais são as situações de vida que pode, na verdade, a constelação familiar ajudar a trazer um pouco mais de clareza, né? As pessoas acabam te buscando em quais situações? Traz alguns exemplos para a gente conseguir entender melhor na prática, né? Bom, então assim, a primeira coisa que a gente tem que se dar conta é que a vida está viva. Nós achamos que nós somos detentoras da vida e que a minha vida é minha vida. A vida possui dinâmicas, possui forças, que existe uma organização que vai conduzindo essa vida, a qual eu participo dela. Então, o que que acontece? Muitas vezes as pessoas que me procuram já têm um nível de consciência de que tem uma área ou tem algo que elas desejam realizar e elas não conseguem. Elas chegam a me dizer: parece que o meu corpo trava, e realmente trava. E por que que trava? Porque tem memória, tem situações aqui atrás, no passado, ao qual eu posso estar com uma lealdade, ou eu posso estar vinculada a uma dor da minha mãe, a uma dor da minha avó, a um trauma, a consequência daquele trauma, e isso me impede de ir adiante. Então, por exemplo, muitas vezes nós queremos fazer transição de carreira. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul muito forte a questão do serviço público, uma necessidade de garantia de que o serviço público nunca vai me faltar. O básico e o necessário para eu viver não vai faltar. E o que eu encontro de pessoas que querem criar o seu trabalho, querem criar o seu serviço, querem criar a sua empresa e querem fazer uma transição de carreira ou querem, né, arriscar viver daquilo que pulsiona elas. Muitas vezes dizem assim: tem uma força dentro de mim que é isso que eu quero fazer. Mas por que que eu não consigo? Porque existe uma lealdade ao sistema familiar. Nós não somos sozinhos, nós somos o resultado de todos aqueles que vieram antes. E aí, tem memória sim, nós todos somos imigrantes. E nós somos o fruto daqueles que fizeram uma travessia oceânica, saíram lá da Europa com muitas promessas, chegaram aqui, principalmente nós aqui do Rio Grande do Sul, chegaram aqui e encontraram mato e pedra. E de pedra fizeram a sua casa e construíram para que a gente estivesse hoje aqui. Porém, isso teve um preço. Qual o preço? A incerteza, a insegurança, muito trabalho, o receio de faltar, o receio de que será que amanhã vai ter para nós comermos ou não vai. E isso continua ainda, dependendo da história da família, atuando nos seus descendentes.
E quando a gente consegue chegar e honrar essa origem e ver o quê? Não a fome, a necessidade e a dor. Olha como que eu me conecto na vida. Eu me conecto na vida olhando para o meu passado com dor, com pena, com dificuldade, ou me conecto na vida olhando para o passado e vendo, eles foram fortes, eles conseguiram. Vai nós agora hoje construir e fazer uma casa de pedra. A gente não consegue. Olha a força que eles tinham. Então eu estou o quê? Honrando a vida e trazendo essa força de o quê? Arriscar, ir adiante, seguir o meu sonho. Nós somos o fruto dos sonhos dos nossos antepassados, senão eles não teriam feito uma travessia oceânica. Eles fizeram por nós, fizeram por eles, e hoje a gente é o resultado de tudo isso. Então é ali que a constelação ajuda, a gente se conecta com isso. Não é só o pensar, mas é o sentir. Eu sinto essa força, eu percebo, sim, e eu honro aqueles que vieram antes, e assim eu tenho força de arriscar e ir muito mais longe, porque eles vieram até aqui e eu posso agora seguir em frente. Sensacional, é a forma como a gente encara as situações, né? É até aquela história do copo meio cheio ou copo meio vazio. Como que tu enxerga o passado? Se colocando numa posição de vítima, de culpa, com sentimentos negativos, ou olhando para o futuro, né? Pensando com gratidão, com honra por tudo que eles já fizeram por nós. Isso é que muda tudo, né? Sim, então antes tinha a necessidade de construir esse país. E eles fizeram a parte deles. Hoje, nós temos bens de consumo aos Aos montes. montes. Hoje a gente pode olhar para o espiritual, para o nosso emocional. Hoje a gente já começa a ver, nossa, eu quero viajar. Então, os bens de consumo, a cultura e o lazer só existem hoje a nosso serviço e à nossa disposição porque os nossos antepassados fizeram a parte deles, que é dar conta da sobrevivência. E quando a gente olha isso, que é isso que a constelação faz, que isso tem que ficar claro, é só uma técnica? Não é só uma técnica, é uma forma de viver e de se relacionar com a vida. E quando a gente diz: "Ah, eu tenho gratidão sim por eles", mentalmente, mas emocionalmente, eu posso ainda olhar e dizer: "Nossa, que pena da minha avó, tinha tantos filhos. Nossa, que pena, ela trabalhava tanto junto com o vô na roça". Quantos nós aqui, quantos de nós, os avós, bisavós estavam na roça? Eram agricultores. São inúmeros, não é a verdade? Então, quando eu olho para essa avó e vejo, teve 15 filhos, teve uma que eu atendi que a mãe dela teve 15 filhos. Eu disse para ela: "Por favor, a tua mãe tem força, porque a gente hoje tem um, 2 e fica lá, que não consegue dar conta de tudo isso". Então, assim, como que eu olho para a mãe, é como eu me relaciono com a vida. Perfeito. Como que eu olho para o feminino, é como eu me relaciono com essa vida. Então, se eu olho com a minha mãe, e é isso que a constelação faz, tu entende? A constelação faz o quê? Faz tu ter uma postura e tu te dar conta, ter consciência como que eu me relaciono com a minha vida. Mas não que eu sou detentora dela e eu seguro ela. Não, ela tem dinâmicas, ela não vai deixar de existir, ela vai continuar para aqueles que estão conectados com ela e para aqueles que não estão. Vai ser mais pesado, mais difícil, mais fracasso, mais doença, ou vai ser o contrário. Ou eu vou ultrapassar as dificuldades, porque a vida, como o pai da constelação, né, o Bert Helling fala, é a gente ver a vida e sentir a vida e viver a vida tal qual como ela se apresenta. Perfeito. E tu trouxe um ponto interessante falando um pouco dos antepassados e a própria questão da imigração, que é muito presente aqui no nosso estado. E a gente sabe que a gente herda essa força, só que muitas vezes a gente não tem essa consciência, né? Então, também a constelação ajuda nesse processo para resgatar essa força, né? Poder fazer esse olhar para o passado para conseguir pensar o futuro de uma forma diferente. Então, acho que isso é muito importante. Agora, tu trouxe uma situação profissional, falando, né, da questão das pessoas que te procuram, que estão precisando tirar um projeto do papel, que, enfim, estão estagnadas, estão bloqueadas. Mas a constelação familiar, ela também pode ser muito útil para as relações familiares, para conflitos familiares. Nos traz um pouquinho também desse aspecto, né, de que forma que a constelação pode ajudar a pessoas que também estão com algum, daqui a pouco, um problema com os filhos, com os pais, com as próprias amizades, né, com as relações sociais, isso também pode ser útil. Pode ajudar muito. E ajuda muito porque mostra como eu me relaciono com a mãe e com o pai. A vida veio através desta mãe e desse pai, desse masculino e desse feminino.
Então a vida, ela é materializada pelo pai, que é o masculino, e pela mãe, esse feminino. E muitas vezes as nossas dores e necessidades lá da nossa infância, porque nós somos mais de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, e cada um tem a sua história, e cada um tem o seu emocional ali pulsando daquilo que faltou, daquilo que precisava, daquilo que queria, daquilo que viveu, daquilo que sentiu. Nós não podemos colocar que todo mundo vai ser família perfeita, ou então a família da propaganda de margarina, como eu digo. Bonito é na história, mas a realidade não é essa. Nós viemos para vivenciar o amor. Que é o amor? E esse é o amor que o Bert Hellinger traz, né? O pai da, como eu digo, o pai da constelação. É o amor maior, é o amor universal, onde eu ultrapasso os meus julgamentos, as minhas dores e as minhas necessidades infantis daquilo que me faltou e eu consigo me conectar de fato com a gratidão da vida. Porque é um homem imperfeito, é uma mulher imperfeita. Deste homem imperfeito, desta mulher imperfeita, veio o sagrado da vida, que é o terceiro, que sou eu. E se eu me conecto desta forma, eu consigo ir além. Eu saio daquele cantinho, daquele ego dolorido, daquela criança que faltou o pai porque trabalhava, porque não trabalhava, porque fazia, porque não fazia, porque brigou com a mãe, porque não brigou, que fez e aconteceu. E eu consigo ultrapassar e chegar de fato no sagrado da vida. Porque se nós formos ver, todo mundo tem dor, todo mundo faltou algo, todo mundo tem necessidade. Não existe vida perfeita, existe a vida acontecendo tal como ela é. Porém, a forma e a postura que eu tenho perante a vida vai me trazer mais leveza, mais benefícios, mais felicidade, mais saúde ou menos. Essa é a diferença. Porque não tem como a gente mudar o passado, entende? Muitas vezes as pessoas acham que vão chegar num atendimento de constelação e que vão poder excluir, mudar. Não quero saber daquele homem. Aquele foi meu pai. Porque eu não concordo com aquele masculino. Aquele masculino não foi bom pro feminino da minha mãe. Tá entendendo? Eu estou desonrando a mim mesma, porque eu sou o quê? Eu sou o resultado deles. Uhum. Não existiria vida sem ele. É óbvio que nós temos as nossas dores. E o maior desafio é a gente ultrapassar as nossas dores, é deixar, reconhecer elas, trabalhar elas de fato, olhando para elas como adulta e como autorresponsável pela minha vida. Porque, como tu disse, não tem vítima, nós temos e somos o resultado, porém o que nós fazemos com a nossa vida compete só a nós. Uhum. E aí a gente pode fazer a diferença. E aí a gente se dá conta, sabe, Luiz, que foi uma coisa incrível que aconteceu comigo. Quando eu me dei conta que eu estava o tempo todo só me queixando da minha mãe ter morrido. E foi o que aconteceu. A minha mãe se suicidou. E eu botava toda a culpa que as coisas que aconteciam comigo de ruim era porque minha mãe tinha se suicidado. Tá entendendo? E foi com a constelação que eu percebi que não interessa o que aconteceu com ela, eu estou viva. Ela fez a parte da. Ela foi até onde ela podia, e ela foi muito grande, e ela foi muito forte. Por tudo que ela passou com a história de dor dela, de separação da mãe dela na infância. E eu tive uma mãe durante um bom tempo, e eu ainda estava me queixando. Então, aí é que eu fiz a virada. E foi só esse olhar, através sim de um movimento de constelação, que eu consegui mudar. E aí muita coisa mudou em mim. Pois então, e eu ia te perguntar exatamente isso, porque tu é um grande case desse processo de constelação familiar, porque tu também acabou entrando nesse mundo, porque tu estava buscando algumas soluções para conflitos familiares, né? Não só da questão da tua mãe, mas também relações com teu filho, né? Isso. Então conta pra gente como é que tu entrou nesse mundo e como que esse processo foi transformador na tua vida, né? Eu vinha já numa caminhada de autoconhecimento desde que eu tive depressão profunda em 2012. E aí eu fui observando que eu não me conhecia e que eu não sabia que eu percebi que eu tinha sentimentos e que não eram meus. Eu sentia algo que eu achava estranho, mas isso não é meu. E aí, com a constelação, eu fui nessa caminhada, eu cheguei na constelação. De que forma que eu cheguei na constelação? Primeiro, tem a ver com meu filho, que começou a ter problema na escola de autoridade. E aí a gente descobre que ele estava querendo mandar até, né, na diretora da escola. E eu disse: "Como que isso pode acontecer?" E em casa também a gente estava tendo conflitos com ele, e aí me indicaram a constelação. E também, Luíse, porque eu passei por violência sexual na infância.
E aí, o que que aconteceu? Eu comecei essa memória da violência, ela foi se manifestando, foi se estruturando. E foi com a constelação que eu consegui olhar para isso. E olhar também que o meu filho estava num papel trocado dentro de casa. Ele estava no papel de maior que eu e o pai dele. Ele achava que ele poderia mandar em nós. E isso é uma das desordens e dificuldades que existem nos relacionamentos. Que eu disse, lembra que eu disse assim: existem forças na vida e dinâmicas na vida, e que isso não tem como mudar. Então, uma das dinâmicas e das forças seria o seguinte: tem uma ordem de chegada na vida. E não tem como um filho se colocar maior que um pai e achar que pode mandar na família. Tá entendendo? Porque isso vai começar a trazer o quê? Conflitos, dificuldades de relacionamento. Começa a ter as brigas, as dificuldades, e vem os sentimentos que vão ali, raiva e discussão, por causa dessas desordens. Então, a constelação nos mostra o que está no fundo, no profundo. A gente enxerga a vida aqui e a gente acha que é aquilo que eu vejo. Existem essas dinâmicas ocultas que interferem, que faz eu ter um bom relacionamento ou um mau relacionamento. Com o quê? Com dinheiro, com um relacionamento, com um homem, nós mulheres, por exemplo, com um filho, com um pai, com o meu chefe, com a minha equipe de trabalho. Tá entendendo? Estas dinâmicas, elas é isso que vem à tona. Aonde que eu estou? Qual o meu papel nesta relação? Qual a minha função? Que lugar que eu estou? É isso que a constelação faz. E eu fui percebendo isso, fui aprendendo isso, e não fui só no campo mental. Eu fui transformando isso em mim. Eu fui sentindo e me colocando nesse lugar. A minha consciência junto com o meu emocional. Então, todos têm que andar juntos. E aí eu consegui transformar e fui percebendo que existe sempre um pano de fundo para as coisas. O que acontece, aquilo, agora na minha vida, existe algo por trás, que são essas dinâmicas que estão atuando. E a constelação mostra quais são as dinâmicas que estão atuando, que a gente não tem noção. Ou seja, tu vivenciou tudo isso na prática e os resultados foram tão fortes, tão transformadores na tua vida, que tu decidiu deixar o lado de cá do balcão como cliente, como uma aprendiz para realmente se tornar uma facilitadora de constelação. E aí tu decidiu realmente aprender sobre isso. É, porque me disseram o seguinte: quando tu fizer o curso de constelação, tu vai te trabalhar. Aí para mim foi a palavra mágica. E eu fui fazer o curso. E depois eu fiz o curso, eu atuava ajudando num grupo de constelação, porque tem constelação em grupo, né? E eu também tenho em grupo, tem individual. E aí uma pessoa disse: por que que tu não faz o curso? Aí eu fiz. Depois que eu fiz o curso, eu não anunciei. Ah, sei lá, vou anunciar que agora eu sou profissional, que eu constelo. Não, as pessoas começaram a me chamar. Eu quero que tu me atenda, eu quero que tu me atenda, eu quero que tu me atenda. E assim Foi um comecei. processo natural, Foi porque tu botou natural. muita força e energia naquilo ali. Exato, porque eu estava vendo o processo de transformação e continuo vivendo, entende? Porque eu continuo, ela não é só para algo, ela transforma o teu viver, ela transforma a forma como tu te relaciona com as pessoas, a forma como tu te relaciona como em todas as áreas da vida. E aí o que que acontece? As pessoas acabam me buscando. Eu trabalho muito com indicação, sim, e dou curso. Daí começou, eu quero que tu me ensine constelação, quero que tu me ensine. Aí eu comecei também a dar curso de constelação, porque eu tenho uma carreira, sou aposentada, eu tenho uma carreira de 34 anos como professora pública, né, no município de Porto Alegre. Então, para mim, ficou muito fácil, pegar aquele conhecimento e transformar de forma acessível, porque tem conceitos muito complexos, né. A gente fala de um campo de memória, que é o campo morfogenético, a gente fala de ressonância mórfica, quer dizer, os termos técnicos trazem conceitos por trás que a gente precisa ultrapassar esta ciência estática. A ciência estática, mecanicista e linear. Na constelação não existe ciência estática, mecanicista e linear. Existe uma ciência circular, é processual, entende? Uhum. Ela é um fenômeno, é fenomenológica a ciência, dessa forma. E aí a gente consegue perceber que o passado faz parte do hoje. E o hoje eu estou construindo o futuro. E o futuro também vai estar interferindo. Com a forma como eu me relaciono com a vida agora, eu vou levar isso não só adiante na minha vida, mas para os meus descendentes que ainda nem nasceram. Perfeito. E aí, como uma professora raiz, tu também gosta muito de aprender e tu foi a fundo estudando, estudando e fez a tua formação também direto
o criador, né, da técnica de constelação. Sim, aí é bem isso, tu começa, a fazer curso, eu fiz muitos cursos de constelação, cursos livres, modalidade livre, e aí depois eu fiz, que eu terminei agora em abril, que foi o curso de pós-graduação diretamente com a Sophie Hellig, pela Faculdade Novare em São Paulo. A Sophie Hellig vinha, que é a viúva do Bert Hellig, quem toca as constelações no mundo hoje, e aí eu fiz a formação e aí a gente tem até um nome, né, dentro da nossa formação, que é Original Helling. Por quê? Porque existem muitas vertentes já. Então, eu trabalho com a formação, tive a minha formação com a Sophie Helling, e eu trabalho e ensino de forma o quê? Helling, Original Helling. Exatamente assim como se apresentou a constelação para o Bert Helling, é assim que eu trabalho. Legal. E a gente estava falando um pouquinho sobre a tua visão sobre a vida. Depois de todos esses anos se dedicando à constelação, aprendendo e também ajudando, facilitando, a vida também de outras pessoas, como é que tu enxerga hoje a vida? A vida é movimento. E a vida é sempre um novo chegando. Então, se eu estou estagnado, se eu estou preso no passado, se eu lamento alguém que morreu, o que eu quero que seja diferente, eu quero que esse copo fique aqui. Porque para mim a vida tem que ser assim, eu estou indo contra a vida. Porque existe um porquê, existe algo que vai conduzindo essa vida. A gente não segura a vida. Porque pode acontecer o que acontecer na nossa vida pessoal, a vida vai continuar. Pode acontecer o que tiver que acontecer no planeta. É só ver a pandemia, a vida continuou. A vida é muito maior e ela é muito sagrada. E esta sagracidade da vida, Luiz, foi o que eu me conectei com isso. Eu cheguei nisso. Então, eu sempre digo, não tem nada maior do que a vida. Não existe nada maior que a vida. E se eu respeito e eu concordo com as coisas como elas acontecem, apesar das minhas dificuldades, existe um porquê das coisas acontecerem. Porque é a minha necessidade de transformação e de evolução. Se eu tenho já uma premissa de que a vida é aprendizagem e que a vida é crescimento, tu entende, Luiz? Eu não vou ficar presa na lamentação, no vitimismo. Eu vou Passa para a próxima. Passo para a próxima e eu vou do que eu preciso aprender aqui, dessa dor, dessa situação, desse problema. Que foi que aconteceu comigo com a violência sexual que eu vivi na infância. Quando ela começou a se manifestar de fato, tinha cortes e eu não conseguia entender direito, o que aconteceu? Eu só tinha uma forma de sair disso, é ir adiante. Eu não fui a única e nem serei a última. Não fui a primeira e nem serei a última. Infelizmente, é isso. Existem questões muito profundas e muito difíceis que dói demais em nós, mas nós podemos sair disso. E é isso que eu ensino, e é isso que eu mostro, que nós podemos ir adiante. As pessoas responsáveis, os adultos, as pessoas que tinham que estar nos cuidando, nós crianças, jovens, nós mulheres, sim, elas têm que pagar pelo que elas fizeram. Elas são responsáveis. Isso é uma questão da nossa relação social e as nossas leis, as diretrizes que dão o nosso viver na sociedade. Porém, é as nossas questões internas, com a gente mesmo, com todo esse fato, é que tem que fazer a diferença. Eu tenho que transpor isso, eu tenho que ir adiante, eu não posso parar a minha vida, porque isso aconteceu. Eu tenho que ir adiante. Entende a diferença? Isso é muito importante, porque hoje em dia as pessoas vivem numa correria, rotina intensa, é muito compromisso e até meio que se glamorizou um pouco essa correria e agenda lotada e rede social com conteúdo instantâneo, e as pessoas pararam de olhar para suas próprias questões. Elas não querem muitas vezes olhar, elas têm medo de olhar para esses assuntos que são um pouco mais difíceis e acabam empurrando para debaixo do tapete, vamos deixar isso de lado, mas a conta chega, né, Kati? A conta chega porque tu vai ter uma frustração, muitas frustrações na tua vida. Porque tu não vai realizar coisas, tu não vai viver, porque existe um pulsar interno da vida atuando em nós, para aquilo que nos leva para mais adiante. E aí aquela viagem que eu não fiz, aquele homem que eu neguei o amor, ou aquele filho que eu não tive coragem de ter, ou aquele novo emprego, aquela nova proposta que eu recebi de ir para outro estado e eu disse não. Então nós limitamos a nossa própria vida e nós somos responsáveis 100% do que acontece conosco. Você entende? Só que as dinâmicas internas, por isso que existem facilitadores, por isso que existem terapeutas, existem pessoas muito boas
com boa formação, com boa estrutura emocional, porque o facilitador de constelação, o terapeuta, ele tem que estar trabalhado nas suas questões. Não está pronto, mas ele caminha nesse trabalhar, ele caminha junto nessas transformações, entende? Então, são pessoas que vão despertar em nós o quê? Ninguém cura ninguém, sabe, Luiz? Mas a gente desperta o quê? O desejo de cura. Uhum. Entende? Por isso que eu falo com forma natural das minhas questões, porque se eu consigo, qualquer ser humano consegue. Se a gente consegue fazer uma diferença na nossa vida a partir de traumas tão profundos, a partir de traumas como um abuso sexual na infância, como um suicídio de uma mãe, e não é porque eu seja o bambambam, não é isso. É porque eu me permiti. Eu Que me eu permiti. que eu tomei essa decisão. Exato, eu tomei a decisão de que eu tinha que ir adiante. E a constelação me deu essa força, essa base, essa consciência, essa compreensão de que eu faço a minha escolha. Tu entende? Então, isso é fundamental. Precisamos de pessoas? Precisamos, mas não eternamente. Porque é assim que eu ensino também e é assim que eu faço os meus atendimentos. Eu ensino técnicas, eu ensino modos, formas operantes para a pessoa poder lidar sozinha com as suas questões. Ter autonomia. Autonomia para seguir adiante, para não ser bloqueada, impedida, para não ficar, depois lá no fim da vida, sei lá, tô com 90 anos, olhar para trás e dizer, me arrependi porque eu não fiz tal coisa. E dói, a gente sabe que dói olhar para questões internas, para esses conflitos que aconteceram, olhar para o passado. Dói, é difícil, mas é importante, é transformador, né? A gente precisa tomar esse primeiro passo. O Bert Hellinger diz que sentimentos é para ser sentidos. E quando a gente não sente eles, a gente fica no sofrimento. Tá entendendo? Porque quando eu entro em contato com aquilo, com aquele sentimento, ele vai ter uma liberação daquele sentimento. E eu saio do sofrimento. E eu tomo a minha força e vejo, se eu consegui passar por isso, eu consigo ir mais adiante. Eu já passei por aquilo, então eu vou mais adiante. A gente toma força, ele fala. É curioso isso, porque as pessoas, elas não passam por esse processo porque elas não querem sofrer. Só que elas já estão sofrendo e elas não conseguem entender, né, e ter essa clareza. E aí, esse sofrimento tira força de vida. E aí eu perco força. Quantas eu atendo, começa uma coisa, Cati, não consigo ir adiante. Começa uma coisa, eu não consigo ir adiante. Tem alguma coisa ali no passado que está impedindo. A minha postura, o jeito que eu olho para minha mãe, é um sentimento, é um julgamento daquele masculino que foi aquele meu pai. Todos os masculinos são imperfeitos, assim como nós, femininas, também somos imperfeitas. Pois é, agora tu tocou num ponto interessante que eu também seria a minha próxima pergunta para ti sobre o feminino e o masculino, porque eu estava falando até dessa rotina corrida e nós mulheres, principalmente, absorvemos muitas atividades, muitas tarefas, cuidar da casa, dos filhos, do trabalho, mulheres alcançando cada vez postos mais altos, desafios profissionais maiores. E como lidar com tudo isso, né? Como é que tu vê esse papel da mulher hoje na sociedade? Eu vejo que nós temos um grande desafio e, ao mesmo tempo, muito transformador para as próximas gerações. Como preservar o nosso feminino no século XXI e para as próximas gerações? Existe uma compensação que nós estamos fazendo. Que isso, a vida ela vai buscando o tempo todo o equilíbrio. Qual é a compensação? Como as nossas avós ou bisavós ou mães não tiveram sucesso na carreira, não puderam estudar, tiveram que cuidar dos filhos, darará, 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 agora a gente vai lá e pum, foca só nisso. E aí a gente sacrifica o nosso feminino. E a gente sacrifica o nosso amoroso. A vida, ela é sagrada. E a sagracidade da vida é o masculino, o homem tem o seu lugar e sua função. E nada, nem ninguém vai mudar isso. Nós podemos estar, Luiz, no século 40. Isto não vai mudar. O feminino, a mulher, tem o seu lugar e sua função. O feminino gera, o masculino fecunda. Então, o masculino é, sim, o protetor da vida. E ele se coloca, inclusive, na morte para proteger a vida. Esta é a origem, a matriz originária da vida, lá quando a gente se torna Homo erectus, que é a evolução da humanidade, não mudou. Mas a vida mudou. Em quê? Em benefícios, em tecnologia, em avanço. Porque a vida só vai continuar evoluindo. A vida não retrocede. Nós não vamos voltar ao telégrafo. Nós vamos cada vez mais
e expandir. Olha aí, o Nossa. próprio Elon Musk. Vamos criar o quê? Vida em Marte e vamos conseguir lá de Marte no futuro falar no celular com o pessoal que está aqui na Terra. Essa é a projeção da vida, evolução e expansão. Porém, nós precisamos preservar esse feminino dentro dessa nova característica do feminino no mercado de trabalho. Nós podemos sim ter sucesso, mas nós não podemos diminuir o masculino. Nós não podemos matar a força do masculino para que a gente tenha o sucesso e seja provedor e busque a caça. A gente pode buscar até o mamute, que é esse originário lá atrás. O masculino busca a caça, enquanto o feminino fica gerando os recursos, fica alimentando a prole e cuidando daquela caça que ele traz. Mas nós podemos o quê? Ter jeitos de lidar e reconhecer que esse masculino hoje traz, sei lá, uma caça menor, e eu trago uma caça maior, porque eu produzo muito mais dinheiro, mas eu vou dar o lugar para ele, honrar ele, eu vou respeitar ele. A estrutura da casa é do masculino. Eu não vou me meter à frente dele. A direção, a condução do deslocamento é do masculino. Isso é da natureza do masculino, que é lá ainda quando a gente era o quê? Nômades, no início da humanidade. É o masculino que tem esse papel. Tá entendendo? E a gente precisa, é importante a gente refletir sobre isso, porque hoje em dia ainda existe uma certa glamorização nessa coisa da mulher que dá conta de equilibra todos os pratinhos e faz tudo, e é óbvio que é inegável que as mulheres estão cada vez alcançando postos mais altos, isso é ótimo, a gente não está dizendo aqui que é ruim, mas saber até onde ir e dar espaço para o homem também é importante, É né? importante. Não assumir todos os Porque pratinhos. porque senão nós vamos matar o quê? A nossa natureza feminina. A nossa natureza não tem como mudar. O nosso corpo vai responder, o nosso psíquico e emocional vai responder. Inclusive, a nossa contratura muscular já é uma resposta, porque nós temos sim um organismo, uma fisiologia da natureza feminina. E como que nós podemos ser a bambambam no mercado de trabalho e respeitar esse feminino? É nos conectar com a gente mesmo, primeiramente, reconhecer o lugar do masculino, reconhecer que ele tem a função dele e o lugar dele. Consequentemente, eu também tenho que reconhecer onde está o meu feminino nessa relação. E reconhecer o nosso papel como mulher, como gerador de vida. E aí, se a vida precisa continuar, a gente precisa abrir espaço para que isso aconteça, né? Aconteça e a gente pode redefinir a nossa vida. E cada casal cria sua dinâmica. Não existe uma regra, mas existe um respeito e o sagrado à vida. E o sagrado à vida, quando a gente desrespeita o sagrado da vida, as consequências da nossa vida é o nosso corpo, é na nossa mente, é o próprio funcionamento da fisiologia feminina, dos nossos órgãos, né, reprodutivos femininos, com tantas questões acontecendo, tantas dificuldades. Então, nós precisamos respeitar o masculino. Tem defeito? Claro que tem. Atira a primeira pedra. Quem não tem defeito? Mas a gente olhar se é aquele homem que eu escolhi, é aquele homem que eu estou agora, né, me conectando e indo para ele, eu tenho que respeitar o masculino que há nele. E aí, consequentemente, eu dou espaço para o meu feminino crescer. Tá entendendo? Ótimo, e esse é um assunto super importante. Que bom que a gente entrou nessa questão para a gente poder refletir um pouco do papel da mulher. E eu sei que é um assunto que tu costuma trabalhar bastante, inclusive lá nas tuas redes, né? Tentar resgatar um pouco dessa essência feminina, né? Que a gente tá hoje em dia tão nessa correria e meio que se perde nesses valores. Então é importante a gente trazer esse assunto. Mas deixa eu puxar para outro lado agora para a gente ir para um campo um pouco mais prático, Kátia, para a gente poder contar para as pessoas, explicar um pouquinho como é que funciona o teu trabalho hoje, né? Como é que são essas tuas sessões, elas são individuais, elas são em grupo, como é que funciona o teu trabalho? Bom, então, eu tenho as duas, né? Eu tenho trabalhos que eu faço com grupos, né? Que são a pessoa chega e aí ela vai me trazer uma problemática, um tema, sei lá. A Luísa chega e diz assim: Kátia, eu tenho dificuldade de me relacionar com o masculino. Não consigo me relacionar. Ou não Certo. tem um relacionamento duradouro, Ou não tem tudo relacionamento sempre duradouro. Isso é um tema. Então, a gente leva isso para o grupo. Como que a gente leva isso? A gente não leva para o grupo. Eu e a pessoa sabemos qual é a questão. E nós vamos no grupo fazer uma representação
Quem tu vai escolher tem um grupo de pessoas, alguém vai te representar, outra pessoa vai representar o relacionamento, tu entende? Muitas vezes eu também posso colocar um fato ou a origem, tem um problema dessa dificuldade que tu tem, e as coisas vão se compondo, Luiz, como um quebra-cabeça. Algo acontece, que é o fenomenológico, tá? Um fenômeno, aquilo que estava oculto, sabe, se evidencia, se mostra. E o que que mostra? Mostra essas dinâmicas que estão presas, esses bloqueios, esses impeditivos. Mostra, por exemplo, uma neta que está lá aliada à dor da avó, porque o vô era alcoólatra e era ruim para ela. Viu? Eu já bloqueio a possibilidade de um vínculo de forma saudável com o masculino. E eu não me dou conta. Estou te dando uma coisa prática. E é importante esclarecer, as pessoas do grupo que participam, elas estão ali de forma simbólica, elas não têm conhecimento do caso. Não tem, é sempre trabalho de forma oculta. Elas não sabem o que está acontecendo, mas elas sentem e elas fazem movimentos que elas são conduzidas, que é esse fenomenológico, entende? Que vai acontecendo. Além disso, eu sou muito procurada, Luísa, para atendimento individual. No individual, a gente pode criar esse cenário da tua vida, do teu sistema familiar, com bonecos, com papéis, com copos, não tem limite. É ilimitado as possibilidades. Eu trabalho muito, gosto muito desses bonecos em movimento na água. Eles se movem, tendo esse campo de força, representam e evidenciam a minha vida, que são essas dinâmicas que eu não consigo enxergar. Tá entendendo? E a partir disso, eu faço movimentos com as pessoas diretamente, ou eu conduzo elas no individual, ou elas levantam e eu vou conduzindo elas com movimentos que elas vão se movimentando. Aí tu diz, como que elas vão se movimentando? Aí ela sente peso, tontura, ela sente tensão, contração física, porque mostra ali onde elas estão presas. E aí eu vou fazendo essa mediação. O facilitador de constelação, ele faz uma mediação através da consciência. Vai percebendo o que está acontecendo e vai fazendo as liberações. Mas não é o facilitador que faz as liberações. O facilitador conduz o cliente para que ele se dê conta. Olha o que tu está fazendo da tua vida. O que que tu está fazendo? Aí uma me disse: "Meu Deus, eu tô carregando as dores da minha avó com as brigas dela do meu vô. Agora eu entendi". Então, assim, entrega, de quem é isso? "Ai, é da minha avó". Entrega para ela. Tu é que escolhe. Tá entendendo? Ótimo, porque daí assim a gente consegue realmente visualizar como funciona uma sessão de constelação familiar. Eu nunca passei por uma, então aqui também estou entendendo melhor e conseguindo visualizar realmente como é que funciona esse processo. Então, é muito interessante, realmente. Estou encantada com essa prática e a forma também como tu coloca fica muito fácil da gente entender, Kátia. Que bom. Agora, a gente sabe que a constelação familiar ela já vem sendo bastante difundida, também com acesso às redes sociais, à informação, a gente tem um acesso à informação muito mais fácil. Então é uma prática que a gente vem ouvindo falar muito de uns tempos para cá. E, inclusive, lendo um pouco sobre esse assunto e pesquisando, eu descobri que o próprio Conselho Nacional de Justiça passou a reconhecer a constelação familiar como uma prática integrativa que pode auxiliar na resolução de conflitos de varas de família. Isso é muito interessante, né, Kátia? Porque realmente ela ajuda a interferir nessas relações familiares, né? A gente muda a consciência sobre as relações. Sim, porque daí tu pode ver, por exemplo, que tu tá num processo onde o que tu tá buscando é reconhecimento. Tu tá querendo ser reconhecido por um pai, por uma mãe ou por um avô, por uma família, e aí tu vai ter isso, esse evidenciando dentro de um processo de movimento de constelação, por exemplo. E aí tá anos ali um processo bloqueado. Tem muitas polêmicas também, sabe, Luíse? Porque existe assim, ó, nós temos que ter muito cuidado, porque a constelação não pode ser imposta, ela precisa ser por adesão. É uma decisão. Uma decisão da pessoa. Eu não posso ir lá como, uma médica integrativa ou como uma psicóloga, que também tem, né, pessoas que indicam, "Vai lá e tu tem que fazer tal coisa".
A pessoa tem que ter o momento certo para ela fazer. É uma adesão. Ela precisa se abrir para aquilo Tem que se ali, abrir para aquilo. para que aquilo aconteça Exatamente. realmente. Então isso é fundamental, porque existe muitas polêmicas também em relação à constelação, por causa de muitas imposições que foram feitas. A intenção é ajudar as pessoas, mas precisa ser por adesão. Se eu recebo uma pessoa que quer conhecer a constelação, e muitas vezes os homens são os mais céticos, eu digo assim, muitas vezes para as esposas, ou para as mães, ou para as irmãs, venha com ele e eu vou conversar primeiro. Então eu converso e explico o que é a constelação e trago dados da minha vida, conto a minha história. E dali as pessoas dizem, eu quero fazer. Entende? E aí, quando as pessoas decidem realmente dar uma chance para a constelação, como nesse caso que tu estava falando, os efeitos eles são rápidos? Eu faço uma sessão e já consigo ver algum efeito na minha vida? Ou isso é um processo que demora um pouco, que a ficha vai caindo aos poucos? Depende da pessoa. Tem casos, principalmente os homens, são muito objetivos. Eles veem aquilo e deu, aquilo já deixou de existir. Nós mulheres, o feminino, nós geramos. Então tem um tempo de processo. Então, cada caso é um caso, não existe uma regra. Porque é isso, quando se trata de vida, sabe, Luísa, de constelação, muitas são as dinâmicas possíveis que eu posso estar travada, bloqueada, impedida. Entende? E às Então vezes é um processo de cada um. e às vezes a pessoa chega ali e nem sabe que aquela situação que está atravancando a vida dela tem relação com um fato lá do passado. Ela vai Não, descobrir ali. é E aquilo deve, inusitado. e A aquilo deve bo chamar muita atenção. Sim, a ótima constelação é a constelação que é inusitada. Aquela que aparece algo que nunca se pensou que poderia ser aquilo, entende? Esta é a melhor. Por quê? Porque ela é inusitada, ela nos surpreende. Porque estas dinâmicas ocultas que estão travando, que estão bloqueando, que estão impedindo. Nós participamos de um sistema familiar. Nós somos o resultado daqueles que vieram antes. E a gente acha que a gente está livre e solto, porque a minha bisavó está lá atrás. Não, eu ainda posso estar vivendo coisas, os resultados das consequências de coisas que ela viveu. E eu não tenho clareza, porque fatos e acontecimentos perduram as consequências para além do tempo e do espaço. É aí que entra os movimentos de constelação e a tomada de consciência. Opa, o que que eu estou fazendo? Tá, mas isso aqui não é meu. Então eu tenho que entregar para ela, eu tenho que seguir em frente, eu tenho que ver. Nossa, mas quem tem 15 filhos tem muita força de vida. Então eu não vejo mais essa mãe como a pobre da minha mãe trabalhou tanto. Eu vejo, meu Deus, se eu tiver um pouquinho, um milésimo da força dessa mãe, eu sou muito forte, eu vou ter muita força na vida. Tu entende? E assim como qualquer terapia, depois que essa ficha cai, esses efeitos eles são eternos, porque tu pode daqui a 10 anos estar vivendo uma outra situação, mas quando tu já tem a consciência daquilo ali, tu entende, né? Fica tudo muito mais fácil Porque de ligar os pontos, né? é isso que eu te falei, assim, a postura, por isso que é uma filosofia. A postura perante a vida muda. Tu muda para sempre. E como que eu mudo para sempre? Eu paro de culpar, de julgar e de apontar e de querer ter o controle da vida que tem que ser desse jeito. A vida é muito maior do que nós. Ela é muito maior, ela começou muito tempo antes e ela vai continuar muito tempo depois. E se eu honro isso, e se eu entro de fato no sagrado da vida, eu vou entrar no que o Bert chama no fluxo da vida. Então, falar de forma rasa de constelação é não falar da vida, porque falar e mostrar todas essas dinâmicas e como é profundo, né, a existência, a experiência de vida aqui nesse planeta é muito maior. São mudanças para toda a vida, né? Depois que a ficha cai, sei que deve ser difícil esse processo, deve ser doloroso, mas depois que a ficha cai, tu vai conseguindo ter muito mais consciência em diferentes etapas, em diferentes momentos, em diferentes situações, tudo vai levando, a gente vai conectando os pontos, você vai entendendo por que que aquilo ali está acontecendo, e acho que daí acaba ficando muito mais fácil tomar uma decisão, né? Com certeza. Então, assim, muitas vezes dizem assim: "Ah, eu tenho o dedo podre para só pego o homem daquele tipo, com aquele perfil". É porque ainda tu não integrou e não encontrou o que está por trás da relação com aquele homem. Eu posso mudar o personagem, o enredo continua o mesmo, que ainda eu não conectei em mim. O que que eu preciso aprender ali?
Tu entende? E Não é uma situação aleatória. não é aleatória. E isso é em tudo. Se eu tô com um conflito, eu tô com um problema, eu tô com uma dificuldade, o que que tá por trás para que isso tenha acontecido? O que que eu ainda não vi? O que que eu preciso ver? O que que eu preciso aprender? Tu entende, Luiz? E aí é que muda a postura. A vida é muito maior, muito maior. E ela sim, Humberto diz que ela se alegra de quem gosta dela. E aí ela começa a abrir portas, né. E eu acho interessante porque a gente vai acabando se deparando com diferentes situações e aí, pelo que eu estudei, né, pelo que eu li, e as coisas ficam mais fáceis da gente compreender, depois que a gente tem esse olhar para trás e entende por que que certas coisas acontecem. E acaba servindo para diferentes situações. Inclusive eu olhando ali as tuas redes para a gente fazer o roteiro para esse podcast, eu vi que até em uma atividade completamente aleatória lá da tua vida, tu conseguiu trazer um insight conectando com a constelação familiar, que foi a escalada. Tu foi fazer a escalada e na hora tu já conectou os pontos, então traz esse insight pra gente. Então foi assim, toda vez o meu professor, o Rafael Caon, que é escalador desde os 14 anos de idade, ele é um baita profissional, ele vinha com o desafio, eu disse pra ele: "Será que isso é pra mim, caso que é da minha idade, o que que tu acha?" Ele: "Não, Kátia, tem que ir, tem que ir". E aí eu fui, e aí eu olhava para subir as paredes, porque tu vai escalando, e vinha uma coisa assim que vinha para mim, sabe, Luiz: "Não vai conseguir". Vinha esse pensamento, sabe, em mim, não vai conseguir. E um dia eu respirava, eu ia. E um dia eu estava ali com ele e eu disse: "Nossa, Caum, de novo, não vai conseguir, é o que veio". E eu respirei. E naquele momento que eu respirei, eu ouvi a minha mãe dizendo que eu não podia subir em árvore, porque que aquilo era coisa de menino, não de menina. Ali, essa postura, tu entende? É assim, ó, eu não preciso nem de uma sessão, não, é eu perceber que tá em mim tudo. E aí eu disse pra ele: "Agora eu entendi, e agora eu posso subir". Porque mulher também faz escalada, porque sim, a gente pode ser a gente mesma, porque agora, né, aquela cultura, aquela educação de que menina, eu vivia sempre no meio dos meninos, porque eu brincava muito, então eu era muito sapeca, então eu batia corrida de quem subia mais rápido nas árvores, aí para não perder a amizade deles, muitas vezes eu parava, porque senão depois eles não querer brincar comigo, aí não tinha que ser escondido da mãe, então as limitações e os impeditivos da nossa vida vêm de todos os lados, mas a nossa infância é fundamental isso. E aí, qual é a diferença? É eu deixar que se manifestasse naquele momento. De onde vem isso? Por que isso de novo? E aí veio a resposta. Claro que depois de anos de constelação familiar, é muito mais fácil, aquela coisa já vem naturalmente pra ti, né. Exato, porque a minha postura mudou perante a vida. Então eu percebo que muitas coisas que a gente não tem, quando eu não quero controlar e deixo que se manifeste, eu não preciso entrar em dor, não é uma coisa de dor, é algo que eu simplesmente dei a virada. E deu. Aí agora, né, do tipo, agora eu posso E aí subir subiu. e subir, e continuei subindo, né? Fiz o tempo ali de aulas assim. E Ou foi bem seja importante para mim. ou seja, não é só olhar para o passado, realmente ela abre portas para o futuro, porque se Isso. não tivesse esse olhar, talvez tu não teria subido. Talvez eu não teria nem ido para aula. Porque eu já achava que não era mais o meu tempo pela minha idade, porque eu tenho mais de 50 anos, então não é para mim isso. Eu não digo não é para mim, eu observo o que a vida me apresenta. O que que a vida está me mostrando? O que que a vida está me apresentando? Estão me convidando para isso, me convidam para falar de constelação, bate gente aqui na minha porta que é tal coisa, eu estou observando, eu estou O que observadora. que a vida quer de mim? O que que a vida está me, né? O que que a vida quer de mim? Para onde está me levando? E eu vou respeitando. E eu vou observando em mim, porque daí tem uma coisa, Luiz, as coisas acontecem assim, é leve. Quando a gente entra no fluxo da vida, a vida é leve. Ah, mas eu tenho dedicação, tem trabalho, tem muito estudo meu, eu trabalho muito. Beleza, mas as coisas fluem. As coisas fluem. Aí eu tô lá, faço, faço, faço e não saio do lugar. Tem alguma coisa que está bloqueando. Aonde? Qual a minha postura? Tô aliada a quem? Principalmente nós mulheres. Nós não recebemos só a vida, a gente recebe a vida e o feminino e o combo, como eu digo. Uhum, Qual é o combo? As memórias das nossas antepassadas, uhum. as
os traumas e situações delas ainda pode estar aqui atuando em mim e eu não sei. Então é essas liberações que a gente vai fazendo. E claro que colocar intenção com os nossos desejos é importante, né? A gente precisa, eu quero alcançar isso, eu vou fazer para isso, mas olhar para onde a vida está nos levando e as situações que aparecem e tomar uma decisão frente àquilo é fundamental. É fundamental. E aí tu tem força de realização. Porque a gente sai do plano mental e vai para o plano de execução, materialidade. Para materializar, nós precisamos de ação. E ação é a força da vida atuando em nós. Gente, eu espero que vocês estejam gostando desse episódio, porque tá profundo isso aqui, essa nossa conversa, né? Trazendo muitos insights, né? Muitas coisas importantes para a gente pensar a nossa vida, né? Então, para quem ainda tá aí, Kátia, que tem ainda um certo receio com a constelação familiar, mas que tá sentindo que algo não tá fluindo na vida, como a gente estava falando agora, né? O que que tu diria para essas pessoas? Bom, eu diria para elas que não desperdice a sua vida. A constelação vai te ajudar te mostrando. A decisão vai ser tua. Não deixe a vida passar e depois olhar para trás e se arrepender do que não fez. Não é algo esotérico, não é algo, não baixa espírito, não é nada disso. É física quântica, Luiz. É física quântica. Um campo, uma memória, mesmo que eu não queira, está ali atuando em mim. Isso é física quântica. Então, não desperdice o seu tempo de vida e se realize o máximo que puder para depois dizer, valeu a pena. E isso é muito bom que tu trouxe, Kátia, porque existe hoje muitas fake news, né? E as pessoas precisam buscar conhecimento sobre determinados assuntos. Então, assim, esse podcast, inclusive, é uma ótima maneira de começar a se informar sobre constelação. Quem sabe abre uma primeira porta, porque na verdade a gente sabe que todos nós temos situações mal resolvidas, né? Então, seja na família, seja no profissional, seja no relacionamento, seja o dinheiro que não vem, a gente tem várias situações de vida aí. Todos nós temos algum problema, alguma coisa que não está dando certo. Então a gente precisa se abrir para pensar sobre essas questões e precisa dar o primeiro passo, né? E assim, ó, se o dinheiro não vem, Luiz, é porque tem algo errado. E uma das coisas incríveis também que eu aprendi muito e fui me conectando com isso é que quando eu li o Bert Hellinger dizendo que o dinheiro é espiritual. E eu fiquei, como assim é espiritual? Né? Porque vem, né, numa linha nossa do Brasil de ver que matéria é algo ruim, né? E aí eu pensei, e ele explica o quê? Porque a vida serve ao espiritual. A vida o manancial da vida é no plano maior. E os pais vêm e materializam essa vida. E o dinheiro serve a vida. Ele serve a vida e traz a manutenção da vida. E aí eu comecei a perceber o dinheiro de uma outra forma, Luiz. Porque o dinheiro, se eu não consigo, eu tenho um trabalho, eu tenho meu trabalho de constelação, e eu não estou conseguindo servir a vida, é porque tem algo aqui atrás que eu estou desconectado com a vida. Eu estou desconectado com alguma coisa aqui, que não estou fluindo na vida. Então, o dinheiro materializa vida. Ele é responsável por isso. É importante, sim. Mas se eu não estou produzindo dinheiro, é porque eu não estou no fluxo da vida. Ou seja, em toda situação concreta, em todo o campo prático, existe uma situação subjetiva por trás. Existe. Que são essas forças e dinâmicas ocultas que vão interferindo, né? Mas não é algo assim, Kátia, mas é um ser que vem. Não, não tem nada a ver com ser. Eu estou dizendo, é física quântica. É, muitas vezes, a minha postura perante a vida, ou o lugar que eu ocupei perante meu pai e minha mãe. Aquele homem é ruim, não presta, não quero saber disso, não quero olhar para minha mãe. E a vida começou com eles. E aí eu tô indo a favor da vida ou contra a vida? Fugindo da Tô vida. fugindo da vida. O dinheiro vai fugir de ti? Além disso, existem consequências de dívidas sistêmicas. Daí tu vai dizer, como assim? A gente pode nascer e ser a consequência do quê? A vida continuou na minha família, de geração em geração, e houve aqui atrás dívidas. Que dívidas, Kátia? Pessoas morreram, pessoas foram prejudicadas. E aí eu chego aqui, eu vou nascer, ou abortos foram realizados
para manter a vida do meu pai, da minha mãe, que isso existiu. Não estamos julgando se está certo ou errado, não existe julgamento, mas é olhar e honrar aqueles que morreram para que a gente estivesse aqui hoje. Aí vem um da família que vai ser o responsável para pagar toda a dívida. É aquele que não para de fazer dívida. É aquele que não para de fazer dívida. Isso eu vi acontecer muitas vezes. Entende? Muitas vezes. Isso é bem importante, É gente. importante porque todos participam do sistema familiar. E o Bert chama de uma comunidade de destino. E muitas vezes a gente julga aquele irmão, aquele pai que jogava, que tinha vício disso, vício daquilo, trouxe muita dor, sim, mas ele está a serviço do sistema, ele pode estar pagando a dívida daqueles que morreram antes. Perfeito. Bastante coisa para a gente pensar, né? É um assunto bem profundo. Eu acho que é um bom primeiro passo esse episódio para a pessoa poder entender um pouco desses conceitos e de tudo que representa uma constelação familiar. Infelizmente, o nosso tempo já está chegando no final, 1 hora, ó, passa voando, ainda mais para um assunto tão profundo. Mas acho que é importante a gente ressaltar aqui para quem está nos assistindo, se tu tá com algum problema familiar, que nem a Kátia trouxe aqui algumas situações, problemas com dinheiro, problemas em relacionamentos, se o casamento não está indo bem, se na verdade tu quer te conhecer melhor, ter mais consciência sobre a tua vida, sobre as tuas relações familiares, não deixa de conhecer o trabalho da Kátia, inclusive lá no Instagram, ela traz algumas reflexões bem importantes, então também já é um caminho para começar a entender melhor esses conceitos. Como é que o pessoal te acha lá no Instagram, Kátia? Então é Kátia Ramos, Constela Cal. É isso. Ótimo. Então, sigam lá a Kátia, porque vocês vão conseguir já ter uma ideia de todo esse processo transformador que é a constelação familiar. Qual que é a mensagem que tu deixa aí para finalizar esse nosso episódio, né, para as pessoas que estão nos assistindo e estão ouvindo esse conceito de constelação familiar pela primeira vez, Kátia? A vida é sua plena e única responsabilidade. E a vida é movimento. É pesado, mas a gente precisa se apropriar, né, das nossas coisas e tomar decisões. Isso E é transformadora. A Kátia tá certeza. aí. Eu sou a prova disso. A Kátia é a prova viva disso, de que é realmente transformador. Então, Kátia Ramos, professora, facilitadora de constelação familiar, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e abrir um pouco mais desse universo tão importante para todos nós, né, Kátia? Obrigada. Obrigada, muito obrigada por estar aqui também. Adorei. Foi muito bom e também quero agradecer você que ficou conosco aqui até o final. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like. Se você já fez uma sessão de constelação familiar, conta pra gente como é que foi essa experiência e se ela ajudou a mudar a tua vida. Tá certo? Então, muito obrigada pela tua companhia. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.